Vamos agora falar de matrizes. No início do curso nós falamos sobre variáveis em geral, variáveis de uma só posição, e nós utilizamos uma analogia de um armário com diversas gavetas. E a ideia é que cada uma dessas gavetas seria uma posição na memória, né? E essa posição receberia um nome dado, a chamada então variável, que estaria relacionado ao endereço dessa gaveta, e a partir desse nome dado à variável, passou a ser possível atribuir um valor para ser armazenado aqui na gaveta na memória, consultar o valor que está aqui na gaveta e até alterar esse valor que está aqui na gaveta. Nesse momento a gente avança para trabalhar com conjuntos de gavetas. Então uma possibilidade é trabalhar com um conjunto de gavetas, e aí num exemplo, estou pegando aqui um conjunto de 4 gavetas alinhadas, poderiam estar alinhadas na vertical ou na horizontal, eu vou chamar esse conjunto aqui de V. Então isso aqui vai se comportar como uma variável que tem 1, 2, 3, 4 posições. Então uma variável de 4 posições do ponto de vista da declaração. Do ponto de vista da execução, eu terei essa variável na posição 0, que será a primeira posição, terei essa variável na posição 1, que será a segunda posição, essa variável na posição 2, que será a terceira posição, 2 na terceira posição, e essa variável na posição índice 3, que será a quarta posição. A partir daí, eu posso fazer atribuição de um valor, por exemplo, para essa variável V na posição 0. Se eu fizer uma atribuição do valor 4 para V na posição 0, eu estou na prática guardando o valor 4 nessa gaveta aqui, V índice 0. Se eu na posição 1 fizer uma atribuição a partir do valor da linha 0 mais 4, o resultado disso será guardar aqui na variável V, na minha matriz V, que também pode ser chamada de vetor porque ela só tem uma dimensão, ela tem apenas uma coluna, né? São várias linhas, mas apenas uma coluna. Eu posso guardar o resultado disso, eu consulto o valor aqui da linha 0, acrescento 4 e terei 8 para ser guardado na linha 1 do vetor da minha variável V. E assim por diante. Da mesma maneira, eu posso trabalhar com conjuntos que tenham tanto linhas quanto colunas. Vamos aqui num exemplo, vou chamar esse conjunto aqui de M1. Nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 células. 9 posições para guardar dados, todos baseados no nome M1. Então, para que eu possa acessar cada uma das células, eu vou precisar trabalhar com essas coordenadas. E aí, um pouco diferente dessa estrutura aqui, em que eu tinha apenas linhas, nesse caso aqui, eu terei linhas e colunas. Então eu terei, do ponto de vista de linha, a linha 0, a linha 1 e a linha 2 para esse exemplo. Sem que isso seja uma restrição, eu posso avançar no número de linhas. E eu terei a coluna 0, então aqui é linha, coluna 0, coluna 1, coluna 2, para esse conjunto aqui de colunas, da mesma maneira, sem a necessária restrição de parar aqui, eu posso ter um número sem limite em princípio, né, em tese, de colunas. E para que eu trabalhe nessa estrutura cujo nome escolhido nesse exemplo é M1, eu terei o seguinte: M1, do ponto de vista de declaração, o M1 ele tem 3 linhas e 3 colunas. Então aqui é linha e aqui é coluna. Do ponto de vista de implementação, eu posso, por exemplo, na linha 0, coluna 2, guardar um valor 15.
Então, na prática, eu estou pensando o seguinte, na linha 0, coordenada linha 0, coluna 2, o cruzamento dessas duas coordenadas dá nessa célula, e aqui eu guardo, para esse exemplo, o valor 15. Eu posso, para matriz 1, na linha 1, coluna 1, bem aqui no meio, eu posso guardar, por exemplo, o valor dessa matriz 1, que está lá na linha 0, coluna 2, mais 10. Então, eu estou pegando linha 0, coluna 2 é 15, mais 10, 25. Esse resultado eu vou guardar na linha 1, coluna 1, guardo 25 aqui. E dessa forma eu posso fazer o preenchimento de valores nessa matriz.